Graça e paz, classe dos varões. Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês. Nós estamos começando hoje o nosso primeiro trimestre do ano de 2021. E hoje é a nossa primeira aula. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Te pedimos a tua graça, ó Espírito Santo, sobre a nossa vida. Venha abrir o nosso entendimento, que nós possamos nos alimentar dessa palavra, Senhor, e darmos frutos dessa palavra no teu reino. No nome de Jesus, amém. E começamos hoje então o nosso primeiro trimestre do ano de 2021. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Passamos um ano de 2020 com essa proposta de aulas postadas em vídeo e cá estamos nós, começando o ano de 2021. A nossa lição bíblica desse trimestre, da classe dos adultos, é esta lição, que tem o tema de o verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Tema importantíssimo para nós. Para nós que já estamos na Assembleia de Deus há alguns anos, para nós que somos frutos de um movimento pentecostal, para nós que saímos de uma igreja tradicional e viemos para o ministério pentecostal, este é um tema de suma importância e é o que nós vamos estudar neste trimestre. O comentarista da revista deste trimestre é o pastor Ezequias Soares. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, membro da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Excelente professor, excelente ensinador, que já ministrou em outras e comentou outras revistas nossas também. Nós cremos que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus breve voltará. Essa é a mensagem que identifica a nossa igreja, e aí eu estou falando como assembleiana, ao longo da história. E neste trimestre nós estudaremos pontos da doutrina pentecostal que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito dado por Deus ao Brasil. Nós vamos tratar sobre esse movimento no que engloba o Brasil. O tema da nossa primeira lição, do dia 3 de janeiro de 2021, nossa primeira lição tem como tema a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos, ao ler o livro de Atos, especificamente no capítulo 2, nós entendemos quando foi que começou essa manifestação do Espírito Santo. Foi no capítulo 2, quando os irmãos estavam reunidos na festa de Pentecoste e o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos que estavam ali e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E línguas como de fogo foram repartidas naquele local, no meio do cenáculo onde os irmãos estavam reunidos. Nós conhecemos essa parte da palavra. Se você ainda não leu, leia, por favor, como surgiu a igreja primitiva e o movimento do Espírito Santo. Então não é uma novidade para este século, nós já conhecemos e sabemos como começou a manifestação do Espírito Santo. Jesus, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas vos deixarei ou vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele ainda diz aos discípulos e àqueles irmãos que seguiam: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Que poder é esse? Do Espírito Santo. Então a nossa primeira lição, a pessoa do Espírito Santo. A pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Que é isso, irmã Usana? É a doutrina que estuda o Espírito Santo. O termo vem de duas palavras do grego: pneuma, que é igual a espírito, e logos, que é a palavra, o estudo, um tratado. Então, juntando as duas, é estudo do Espírito Santo. O estudo da pessoa do Espírito é importante para todos os cristãos, pois é ele quem guia os crentes
e nos leva mais próximos de Deus. Então nós faremos esse estudo dessa ação do Espírito Santo. Texto áureo, Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. E eu quero deixar uma pergunta para você aqui. Você vai meditando nessa pergunta na medida que nós vamos andando na lição. O Espírito Santo é uma pessoa? O que você me diz? O Espírito Santo é uma pessoa? Nossa verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Esta é uma aula introdutória. Para nós entendermos toda a ação do Espírito Santo ao longo das outras 12 aulas, essa primeira aula ela vem dando um panorama a respeito do Espírito Santo. E somente a Bíblia é quem revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Nosso ponto central diz: a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. E nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 16, versículos 16 e 18 ao 18 e também 26 do 16 e o 16, 14. Vamos lá, João 14, versículos 16, 17, 18 e 26. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E no versículo 14 de João 16 diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Isto é Jesus falando sobre o Espírito Santo. Neste trimestre nós estudaremos as principais doutrinas que identificam um crente pentecostal e, por assim dizer, o assembleiano, não é? Aprofundaremos os assuntos que formam parte do legado pentecostal deixados pelos pioneiros de um movimento que alterou os rumos dos protestantes evangélicos no mundo. Os pentecostais, e mais especificamente os assembleianos do Brasil, amam o Espírito Santo. Glorificam a Jesus em suas pregações. Afirmam o batismo no Espírito Santo como a evidência de línguas, a atualidade dos dons espirituais e levam a sério a iminência da volta do seu Senhor, Jesus Cristo. Isso e muito mais serão estudados ao longo desses 3 meses. Estamos então nessa primeira aula e ao longo desses 3 meses vamos entender tudo isto. Nossa introdução diz assim: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, que quer dizer as línguas que nós falamos. Quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo é você falar em línguas. As profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Nós temos entre nós vários testemunhos dessa ação do Espírito Santo. Aqui na introdução, quando o comentarista diz assim: são conhecidos por suas relações e experiências com Deus, mas suas características básicas é o batismo com o Espírito Santo. Todos nós temos uma experiência com o Espírito Santo para contar, se nós estamos inseridos neste movimento pentecostal.
você conta do seu batismo com o Espírito Santo, você conta de cura, você conta de maravilhas, você conta de profecia, que você recebeu uma palavra, você conta de visão. Tudo isso é ação do Espírito Santo. Vivências, são testemunhos que nós temos a respeito da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Primeiro tópico, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. A única revelação verdadeira, irmãs, que nós temos a respeito do Espírito Santo é a Bíblia Sagrada. Afinal de contas, só eu posso falar de mim mesmo. Só o Espírito Santo pode falar com veracidade sobre ele. E a Bíblia, nosso manual de conduta, é o único que tem a revelação contundente de quem é o Espírito Santo. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Primeiro subtópico, divindade. A deidade ou a divindade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19, uma ordenança. Quando eu for batizar, eu vou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No contexto real, onde se apresenta, que eu posso dizer para vocês, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo? No batismo de Jesus. No batismo de Jesus, ele entra no Jordão e João vai batizar Jesus. E o que acontece? Você que já leu essa passagem, a voz do Senhor, a voz de Deus se abre e diz: eis o meu filho amado em quem eu tenho comprazido, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo aparece na forma de uma pomba, pairando sobre quem? Sobre o Filho Jesus. Então nós temos ali naquela cena o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para você entender essa forma batismal. Como é maravilhoso quando nós lemos esse texto olhando sobre esse prisma. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. E aí nós temos 2 Samuel, que você pode ler, Coríntios 3, 17 e 18 e mais. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está em 1 Coríntios 3, 16. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. E isso porque o cristão é templo de Deus. Então o que ele diz? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? João usa aqui o termo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está falando da Trindade, né? Isso porque o cristão é templo de Deus. Assim habita no crente o Deus trino e uno. Irmã Osana, mas como que é isso? Como que é esse negócio de 3 e 1? Nós vamos observar, irmãos, que na palavra, na natureza, no homem, nós vemos a assinatura da Trindade. Em tudo quanto nós vemos, nós temos a água no estado sólido, líquido e gasoso. É só uma água, é a mesma água, mas ela pode ser sólida, ela pode ser gasosa e ela pode ser líquida. Mas uma forma que eu encontrei de definir essa assinatura da Trindade, de você entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só pessoa. Quando nós olhamos para o ser humano, nós também temos uma assinatura da Trindade, do que é trino. Corpo, alma e espírito. Você é corpo, você tem alma
e você tem espírito, mas você é uma pessoa só. Eu sou Osana, mas eu sou corpo, alma e espírito. Talvez essa construção fica mais fácil de você entender que Deus é um. No cristianismo nós cremos em um único Deus, mas que são 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se você analisar sobre essa lógica do corpo, alma e espírito, você vai entender que Deus, sim, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Inclusive, se você quiser conversar sobre isso, nós podemos falar sobre isso, tá? Ou procurar os nossos pastores também para poder conversar com eles sobre isso, para você entender melhor. Eu espero ter ficado claro para você. Número 2, subtópico 2, personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O que nós lemos no texto áureo? Quando eu perguntei para você se o Espírito Santo é uma pessoa. O texto áureo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você não pode entristecer uma força, uma energia. Corre eletricidade aqui, você não consegue entristecer a eletricidade. Não faz diferença. Tem pessoas que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, só que uma força não tem sentimentos. E ao contrário diz, a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele fica triste quando eu e você pecamos. Um dos atributos da personalidade do Espírito Santo, a emoção. Ele vai entristecer, assim como ele vai se alegrar comigo e com você. O Espírito é inteligente e raciocina. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Está nessa explicação que eu acabei de dar para vocês. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. O Espírito Santo tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo com sua comitiva se dirigissem a Bitínia, lá em Atos 16, 7. Você pode conferir essa referência. O Espírito distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. O que está escrito lá em 1 Coríntios? O Espírito, mais um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente cada uma como quer. E aí eu quero ler com você em 1 Coríntios capítulo 12, para você entender essa vontade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele tem emoção, ele raciocina, ele tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, abra comigo por favor. 1 Coríntios capítulo 12, está no Novo Testamento, uma carta de Paulo maravilhosa. No versículo 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de dons. Dons o quê? Dons espirituais. É diferente de fruto do Espírito, irmãs. Os dons de cura, de profecia, de línguas, de fé. Nós já estudamos sobre isso numa escola dominical, sobre os dons espirituais. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Esse de ministério, o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus. Quem distribui os ministérios? O Senhor Jesus. E aí nós vamos pegar naquele versículo que de Efésios 4:11, que ele fala assim que... vamos voltar aqui rapidinho, Efésios 4:11, só para não ficar uma palavra pela metade. Efésios 4, versículo 11. Em Efésios 4:11, o que nós lemos? E ele mesmo deu uns para apóstolos, esse é o serviço, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então, esse mesmo Senhor, Ele distribui o serviço, não é? Distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. O Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. O Senhor Jesus distribui o serviço. E é maravilhoso quando nós entendemos isso. E continuando Efésios 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 5 diz assim: e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Quando eu li Efésios 4:11, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E aí Paulo começa a falar sobre os dons. Você leia, por favor, o capítulo 12 de 1 Coríntios, para você entender essa ação do Espírito Santo, a vontade, como ele distribui. Ele é quem distribui, e ele dá como quer, como lhe apraz. Atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus, que no Espírito Santo. Ele é onipotente. Todos os atributos de Deus também, Deus Pai, também estão no Espírito Santo. São ativos no Espírito Santo. Ele é onipotente. Um atributo de Deus, onipotência. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode todas as coisas. O Espírito Santo é onipotente, ele pode todas as coisas. No poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Ele quem opera milagre, ele quem opera prodígios. E a fonte de poder e milagres. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ele é onisciente. Deus é atributo de Deus, onisciência. O Espírito Santo é onisciente, porque ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Leia 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, que é a referência da nossa revista. Assim como o coração humano, ele é uma faca de 2 gumes que corta até a divisão da alma. Você lembra desse versículo? Assim como o coração humano, as coisas do futuro, isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. É o Criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis. Que atributos são comunicáveis? Santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Então nós temos os atributos incomunicáveis: onipotente, onisciente. Nós temos os comunicáveis, que é o quê? Santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Sobre a santidade, um dos atributos comunicáveis de Deus, nós podemos ler Hebreus 12, 14. A santificação, irmãos. Vamos falar sobre a santificação, queridos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que diz aqui Hebreus, no versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos justificados. Quando nós aceitamos Jesus, nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós somos justificados. E a santificação, irmãos, a santificação, ela é todo dia. Todo dia nós trabalhamos, todo dia nós lutamos, todo dia nós pedimos auxílio do Espírito Santo para nós sermos santificados. Quando nós dizemos eu sou santo, é porque eu sou separada, não porque eu sou uma divindade. O santo
quer dizer que eu sou separado. Nós já estudamos isso também na escola dominical. Mas a santificação, ela é todo dia. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é trabalhado todos os dias. Nosso segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai. Visto que a Trindade é a união das três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Nós já falamos sobre isso, eu exemplifiquei na questão de nós sermos corpo, alma e espírito. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas distintas. Nós vamos tratar nesse primeiro subtópico, do tópico 2, sobre a pericorese. E é um termo teológico desconhecido no meio evangélico. Na verdade, eu vou dizer para vocês, se alguém já conhecia esse termo, já viu, já estudou sobre isso, seria bom se você pudesse compartilhar conosco. Mas eu posso me lembrar de talvez não ter nem ouvido esse termo, pericorese. E é uma expressão, ela expressa, na verdade, a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Elas se relacionam uma na outra. Desde quando, irmã Osana? Desde a eternidade. Antes de um mundo ser formado. Quando, numa das leituras nossa da semana, dessa primeira semana, que tem a nossa leitura diária, vocês vão lembrar, quem já está com a revista, eu peço para você fazer a leitura da semana, cada dia tem uma leitura. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o que diz o versículo, a continuação do versículo 2? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então essa relação da Trindade, ela já existia muito antes de serem criados os céus e a terra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nestes termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. E aí, nós temos a oração sacerdotal em João capítulo 17. E eu queria pedir para você tirar um tempinho e ler, não somente João 17, mas leia também o capítulo anterior, João 16, que vai falar muito especificamente a respeito dessa relação do Filho e do Espírito Santo. Especificamente, eu quero ler com vocês João 14, versículo 7 ao 10. João, o Evangelho de João, que no primeiro capítulo, no versículo 1, também já traz uma demonstração para nós dessa força, né? Já traz uma demonstração para nós da Trindade, que é o quê? O capítulo 1 de João, eu quero ler com vocês primeiro o capítulo 1 de João e versículo 1, para nós vermos essa ação da Trindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nesse primeiro versículo, do 1 até o 4, nós vemos que Jesus estava no início com Deus, quando tudo foi criado. E quando nós abrimos o capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em João, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 7 ao 10. Eu quero ler esse versículo com vocês. É uma passagem peculiar, em que Jesus
conversando com Filipe, dá uma sintonizada em Filipe a respeito do que ele está perguntando. Versículo 7 diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Esse é o ponto central da pericorese, a respeito dessa relação intrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode parecer muito complicado de entender, mas quando nós vamos para a palavra e o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, abre os nossos olhos. Jesus estava dizendo: olha, Filipe, eu estou com você aqui, eu sou parte do Pai, e você está me pedindo para ver o Pai, você ainda não viu, porque quem vê a mim, vê o Pai. Quem se relaciona comigo, se relaciona com o Pai. Quem se relaciona com o Espírito Santo, se relaciona com o Pai. O Espírito também está nessa trindade. Não é um ser separado, não está em outro lugar, é um só. Eu quero fechar esse subtópico com vocês no capítulo 17, ainda o versículo 22 e 23. Disse-lhe Judas, não Iscariote, tá? Não Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Quem não me ama não guardará as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Só para fechar esse subtópico da pericorese, dessa relação da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo serem um. Segundo subtópico, ele me glorificará. Houve época que entre nós assembleanos alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada da palavra de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. João 16,14. Eu disse para vocês lerem esse capítulo 16 de João, porque ele fala intrinsecamente a respeito do Espírito Santo. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. No cristianismo, nós cremos em um único Deus que se manifesta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus Pai glorifica Jesus o Filho, assim como o Espírito Santo também pode ser adorado, pode ser glorificado, porque senão eu teria um espírito, uma divindade fora da divindade, e isso aí não seria um Deus, seria um auxiliar. Mas o Espírito Santo é Deus. Então, ele pode sim, o Espírito Santo nos leva inclusive a adorar a Deus. Ele que nos movimenta o nosso coração, a nossa alma, que nos faz sentir a presença do Pai e nos faz glorificar. Então, é equivocado você dizer que o Espírito Santo não pode ser adorado. Ele deve ser adorado assim como o Pai e o Filho. Terceiro subtópico, o efeito prático da pericorese. Então vamos
Vimos a pericorese e agora nós vamos entender ela na prática. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Ou seja, glória a Deus, aleluia, Jesus, você está glorificando a Trindade. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Por quê? Porque eles são um, não é? De modo que a declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Se eu digo glória a Deus, eu estou adorando a Trindade. Se eu digo aleluia Jesus, eu estou adorando a Trindade. E quando diz louvado seja, oh Espírito Santo, eu te amo, você está adorando a Trindade. Não há uma separação, tá? Não há uma separação. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e ela é eterna. Não vai dividir. Não vai chegar ali na frente e vai cair um e ficar só um. Não, é para sempre. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. No nosso subtópico 4 diz assim: consubstancial como com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo. Olha como está escrito lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. E não é que Deus ia tirar uma pessoa de um lugar e trazer, não. É o mesmo, tá? A palavra outro em grega, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Esse é o Espírito Santo. Da mesma forma como Jesus e como o Pai, Deus. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. Amém? Nosso terceiro e último tópico: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos, ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Primeiro subtópico nosso, no mundo. Sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Está em Salmo 104, versículo 30, o salmista falando em como age o Espírito Santo. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico, um diagnóstico complicado, né? Uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção do cargo da empresa, entre outros. E aí, especificamente, nós passamos por uma situação que é crer na ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Na nossa dependência do Senhor, quando nós oramos, nós temos uma decisão a ser tomada. E aí você dobra o seu joelho, você ora, você faz um propósito, jejua a respeito de algo que você precisa fazer. Quem que vai te guiar nas suas ações?
na sua dependência do Senhor? O Espírito Santo. Então, quando o comentarista fala aqui sobre essa ação do Espírito Santo também dentro de nós, e ela acontece nas coisas naturais, quando nós falamos assim, irmãos, busque no Senhor a direção para a sua vida, busque no Senhor o que você precisa fazer, se está certo o que você vai fazer. Igual nós falamos nas aulas passadas sobre Jó a respeito das escolhas. Tudo passa pela ação do Espírito Santo. Se eu dependo do Senhor, o Espírito Santo habita em mim e eu creio, eu confio nele, o Senhor vai, quando for usar o médico para me dar, quando for usar o médico para dar um diagnóstico de alguma enfermidade que a pessoa está passando, ele não vai ficar nem titubeando, caçando, procurando causa. Às vezes eu falo assim com alguém, nossa, eu fui procurar um profissional hoje e eu acertei de primeira, a pessoa é perfeita, super competente. Mas eu oro, eu falo, Senhor, por favor, me leva direto na pessoa que vai ter a resposta que eu preciso. E o Espírito Santo direciona nos mínimos detalhes. Nós precisamos abrir os nossos olhos e dar testemunhos da ação do Espírito Santo na nossa vida, porque nós vivemos isso, irmãos. Nós vivemos nessa dependência do Senhor e nós vivenciamos os milagres do cuidado do Senhor para com a nossa vida. Provérbios capítulo 3, versículo 5, eu quero ler com vocês aqui rapidinho. Provérbios capítulo 3, versículo 5, olha o que diz a respeito disso que eu estou dizendo para vocês. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando eu confio no Senhor, o Espírito Santo age na minha vida e me leva no melhor caminho, aquele que o Senhor tem preparado e que Ele sabe que não vai haver confusão, que não vai haver desgaste. Por quê? Porque eu confio no Senhor e não no meu coração. Não na minha intuição. Eu tive uma intuição fortíssima. Você não tem intuição fortíssima. Se você depende do Senhor e do Espírito Santo, é Ele que te direciona. Não é sua intuição, não. Segundo subtópico, no plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. E inspirou os profetas. Então o Espírito Santo, ele conduziu a história do povo de Israel, da redenção do povo de Israel. E o Espírito Santo inspirou os profetas. Quando, irmã Osana? Quando eu digo para você a respeito da palavra, da Escritura Sagrada. Tem gente que não crê na Bíblia. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. A interpretação é do Espírito Santo. O que eu tenho dito para você, irmãos, irmãs, eu digo para todas as classes da escola dominical, leia a palavra, estude a palavra. Eu não sei nada, irmã Osana, mas eu sempre digo, peça ao Espírito Santo para ler junto com você. Se você, antes de abrir a sua Bíblia para começar a ler, você ora ao Espírito Santo, Senhor, eu vou começar a ler esse livro aqui agora da Bíblia. E eu te peço, Espírito Santo, que me dê esclarecimento dessa palavra. Ele vai interpretar, porque Ele é o autor. Foi Ele que inspirou os profetas a escrever essa palavra. Então Ele sabe interpretar para que eu e você não tenhamos dúvida nenhuma a respeito do que está dizendo. E talvez você diga assim, irmã Osana, eu abri a Bíblia outro dia num versículo, falou tanto comigo, era como se fosse... Foi uma resposta da minha indagação, do que eu estava vivendo naquele momento. Nunca mais eu nem achei esse versículo, você acredita? Tem gente que fala assim. Por quê? O Espírito Santo revelou a palavra que você precisava dentro da Bíblia, dentro daquele versículo, da resposta do jeito que você precisava. Um outro dia você pode até ir naquele mesmo versículo, mas o entendimento já não vai ser o mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo interpretou da maneira que você precisava ouvir. Você pode dar um glória a Deus aí, pela manifestação do Espírito Santo na sua vida? Leia comigo, por favor, 2 Pedro, capítulo 2. Olha só como é a ação do Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia que saia da minha boca, de mim mesma, da minha carne, vai produzir vida, vai produzir luz. Os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqueles que escreveram a Bíblia em algum tempo, em tempos distintos, longe um do outro, eles escreveram também inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Continuando aqui, sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, em Números 11, versículo 25, e dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Irmã Osana, como é que eu fico sabendo desses homens todos? Leia o capítulo 11 de Hebreus. Lá está a galeria dos heróis da fé. Leia lá Hebreus capítulo 11. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. É Ele que nos leva a Cristo. João, capítulo 16, e versículo 8. Vamos dar uma passadinha aqui. Enquanto isso, você vai pegando intimidade com a Bíblia. Você que ainda não tem. João 16, versículo 8 diz o que, irmã Osana? E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a ação do Espírito Santo. É Ele quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Quando Ele vier, Ele convencerá. Jesus estava dizendo aos discípulos que quando viesse o Espírito Santo, Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, só para nós fecharmos esse tópico. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Só pode atestar que Ele é Senhor aquele que fala pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Terceiro e último subtópico, na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, como eu já dei referência para vocês lá no início. Essa descida foi para que Ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Quando nós falamos sobre Atos 2, nós vemos dois tipos de pessoas inseridas neste contexto. Atos capítulo 2, versículo 12 e 13, só para nós entendermos essa colocação que eu estou fazendo para vocês. Atos capítulo 2, versículo 12 e 13. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Primeira categoria de pessoas que estava ali. Segundo tipo de gente que estava ali. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou estão cheios de bebida, estão cheios de vinho, estão bêbados. Nós tínhamos duas categorias de pessoas: as que estavam maravilhadas e aqueles que estavam zombando. E ainda hoje, nos nossos dias, é assim, tá? Não se engane. Nós temos pessoas que contemplam as obras do Espírito Santo, que são quebrantadas pelo Espírito Santo, que se rendem a Cristo, convencidas de que são pecadores e que precisam da misericórdia e da graça de Deus, que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário através do Espírito Santo, se entregam, se dobram, choram, se derramam. Tem pessoas que são usadas, cheias do Espírito Santo, e tem pessoas que se maravilham, que ficam extasiadas de ver a ação do Espírito Santo no meio da igreja.
Como é lindo um culto com a presença do Espírito Santo agindo em cada coração. Você vê os irmãos chorarem, você vê os irmãos glorificar, se alegrarem no Senhor, saírem revestidos daquele culto. Em contrapartida, nós ainda encontramos a outra categoria de pessoas hoje, os zombadores. Aqueles que dizem assim: Deus fala com alguém? Você está me dizendo que você assinou um papel porque o Espírito Santo falou com você? Balela, isso não existe. São zombadores. Essas pessoas de Atos 2, elas estavam vivenciando a primeira descida do Espírito Santo, que eu acredito que tenha sido algo maravilhoso, porque foram vistas línguas repartidas como de fogo pelo ambiente. Pensa a glória que foi isso. Mas havia um grupo de pessoas zombando daquilo que estava vendo. Não é diferente nos nossos dias. A igreja marcha ao encontro do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos minutos aqui. O Espírito Santo tem urgência em trabalhar em nosso meio, mas ainda há entre nós aqueles que zombam da ação do Espírito Santo, que não creem na ação do Espírito Santo. Nós vamos caminhar por esse trimestre entendendo o que é essa ação do Espírito Santo, como ele age nas nossas vidas. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão testemunhar da ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo-o de seu real estado, regenerando e capacitando para o serviço do reino de Deus. Tudo isso vem do Espírito Santo, que é uma pessoa. Eu perguntei lá no início, o Espírito Santo é uma pessoa? Sim, o Espírito Santo é uma pessoa. Nossa conclusão diz assim: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e seu relacionamento com Cristo. Que seja um trimestre de bênção. Que você venha crescer, que você venha frutificar, que você seja cheio do Espírito Santo. E eu quero dizer, se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, comece a buscar o batismo com o Espírito Santo. Comece a vivenciar coisas novas neste ano de 2021, na sua vida espiritual. Porque quando a nossa vida espiritual vai bem, todos os âmbitos da nossa vida vão bem. Por mais que haja tribulação, por mais que haja luta, se nossa vida espiritual está cheia do Espírito de Deus, firmado na rocha que é Jesus, nós vencemos todas as batalhas. Que Cristo venha nos abençoar neste trimestre, que nós possamos aprender mais e mais dessa palavra e sermos cheios do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos deu neste dia, nesta palavra, nessa ministração. Abra nossa mente, Espírito Santo, para que nós possamos nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Venha, ó Deus, usar a cada um dos professores neste trimestre para, Senhor, explanar com toda clareza e confiança aquilo que o Senhor quer revelar à sua igreja neste tempo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.